Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 19. A internet está em alvoroço há algum tempo. Últimas notícias. A realidade oculta da Guilda Hyena. Lobisomens de Gvanaxan. Sobreviventes que quase se tornaram cordeiros de sacrifício. Os sobreviventes do campo Gvanaxan, resgatados por Sul, revelaram tudo o que haviam vivenciado para a mídia, e o público ficou chocado. Insano. O que é que foi aquilo? Eles pegaram sua própria espécie, humanos, e os sacrificaram. Como puderam fazer aquilo? Caçadores viviam como escravos de demônios. Eles não são traidores da humanidade neste nível. Os cidadãos reagiram extremamente ao fato de que os humanos estavam caçando humanos e os alimentando com aqueles animais. Junto com eles, outras guildas que estiveram envolvidas com a Guilda Hyena também foram criticadas. A Guilda dos Ceifadores não estava por trás da Guilda Hyena? Sim, isso mesmo. Mesmo que neguem agora, todos na indústria sabem o contrário. De onde veio esse enorme capital quando a Guilda Hyena estava ordenhando de empréstimos de caçadores de baixo nível em primeiro lugar? Ouvi dizer que eles eram originalmente gangsters da vizinhança. Menos 100% de certeza que uma certa guilda deu a eles esse dinheiro. Essa guilda pode estar muito ansiosa agora. Blag. Vamos continuar olhando para toda essa bobagem. Linta Egeo, o líder da Guilda dos Ceifadores, bateu seu punho com força com o rosto zangado. A força havia dividido a mesa de mármore em duas, mas ninguém na sala de reuniões se importava com isso. Desculpe. Também estamos respondendo com urgência, mas como você pode ver, a opinião pública é muito forte. Diretor de planejamento. Uma voz fria prendeu a respiração do diretor de planejamento. Você acha que eu te contratei para dar essa desculpa? Para se reunir nesta sala e confiar nos comentários? Desculpe. Linta Egeo recostou-se na cadeira e soltou um longo suspiro. Deixe-me perguntar uma coisa. Como nossa imagem acabou assim? Até o ano passado estava tudo bem, não é? Em resposta à pergunta de Linta Egeo, os executivos apenas se entreolharam com expressões envergonhadas. No ano anterior, a Guilda dos Ceifadores estava em ascensão como a guilda número 1 da Coreia em nome e realidade. A razão era Linta Egeo, o líder da guilda. Foi graças a ele ser um dos poucos caçadores da classe S na Coreia, apesar de ser de meia idade. Havia mais uma pessoa. Além de Linta Egeo, havia mais um caçador classe S na Guilda dos Ceifadores. Foi só até o ano passado. Isso mesmo, senhor. Quando o vice-presidente Baek Unho foi sozinho no ano passado, o chefe do departamento de planejamento calou apressadamente a boca do subordinado. Que pessoa sem tato. Quem não saberia disso e perguntaria? Caçador de classe S Baek Unho. Ele foi a pessoa que criou a Guilda Baekon no ano anterior depois de se tornar independente da guilda em que estava anteriormente. No momento em que partiu, um caçador de classe S, o poder da Guilda dos Ceifadores foi praticamente cortado pela metade. Mas esse não era o problema real. O problema era que todos na sala sabiam o motivo subjacente. Eles simplesmente não podiam falar sobre isso. Se o fizessem, suas gargantas seriam cortadas ao meio. Depois que Baek Unho saiu, Linta Egeo trouxe um caçador classe A de fora e o colocou na posição de vice-presidente em um ataque de raiva. A julgar pelo fato de que ele era um conhecido próximo de Linta Egeo mesmo antes do cataclisma, ele era um paraquedista. Claro, os executivos da Guilda dos Ceifadores se opuseram fortemente a essa decisão. Porque um caçador da classe A não poderia ocupar o lugar de um caçador da classe S. O caçador de classe A Lim Seong que ele trouxe era um iniciante que nunca havia entrado em uma masmorra. No entanto, Linta Egeo não trouxe Lim Seong sem motivo sólido. Lim Seong só tinha muito dinheiro. Ele já era um empresário com muito dinheiro, nascido em colher de ouro antes mesmo de despertar. Quando era mais jovem, era um ator de cinema tão popular que fez seu nome como uma superestrela asiática.
Independentemente de masmorras ou coisas de caçadores, a vida de Lee Mi-seong tem sido a de um homem rico que só percorreu o caminho glamouroso desde o momento em que nasceu. O verdadeiro propósito de Lin Tae-gil: dinheiro. Se o poder é fraco, por que não comprar uma arma cara por meio de um aumento no poder financeiro? Na verdade, Lee Mi-seong era mais um patrocinador com forte poder financeiro do que um vice-presidente. O plano funcionou até certo ponto. Depois que Lee Mi-seong se tornou o vice-presidente, os membros da guilda começaram a obter equipamentos cada vez mais caros e chamativos. Mas, ironicamente, desde então, a imagem da guilda se deteriorou. O chefe do departamento de planejamento não tinha escolha a não ser insistir no que queria dizer e arcar com as consequências. Nesse momento, a porta da sala de reuniões se abriu e o vice-presidente Lee Mi-seong em questão entrou. Ei! Desculpe a demora, desculpe. Havia tanto tráfego. Lee Mi-seong riu e brincou mesmo estando uma hora atrasado para a reunião. Como um ator bonito e famoso quando jovem, seu rosto estava coberto por um ato lamentável. Os olhos frios de Lin Tae-gil olharam para Lee Mi-seong. Vice-presidente Lee Mi-seong. Ah, o que foi? Você quebrou a mesa? Sua força é tão grande. Vice-presidente Lee Mi-seong. Ei, secretária Kim. Mude esta mesa para algo melhor hoje, certo? Ei! Lee Mi-seong. Tum. Lin Tae-gil não conseguiu segurar sua raiva e gritou. O sorriso no rosto de Lee Mi-seong desapareceu. Ei! A cabeça de Lee Mi-seong virou e ele olhou para Lin Tae-gil com um olhar furioso. Esse título não parece um pouco rude? Lin Tae-gil ignorou as palavras e perguntou, olhando para Lee Mi-seong. Vice-presidente Lee Mi-seong, por que você está atrasado para a reunião? Eu disse a você, havia um engarrafamento. Você não está atrasado, porque está cuidando da bagunça com a guilda Iena? Com essas palavras, a sobrancelha de Lee Mi-seong se encolheu. No entanto, ele logo sorriu. Do que você está falando mesmo? Que Iena? Aquela que você pôde ver no zoológico? Não mude de assunto, Mi-seong. A máscara foi removida do rosto de Lee Mi-seong. Não estou gostando do seu tom. Mesmo diante da ira de Lin Tae-gil, um caçador da classe S, Mi-seong tinha um olhar de zombaria em seu rosto. Quando nosso Tae-gil cresceu assim? O maldito que costumava ser meu motorista? Com essas palavras, a raiva brotou nos olhos de Lin Tae-gil. No entanto, Lee Mi-seong não se importou e se aproximou dele. Ele puxou o colarinho de Tae-gil, então olhou para cima e para baixo para ele com um olhar escasso. TSC. Você realmente não sabe o que as pessoas fazem. Como teve a sorte de despertar como um classe S? Então pode se tornar arrogante em apenas 2 anos. Foi assim com o antigo dono também. Lee Mi-seong. Ops. Pensando nisso, você não era o dono anterior. Nosso Tae-gil, você ainda não tem mais 2 anos de contrato de motorista? Lee Mi-seong. Não teste minha paciência. Por quê? Você vai me matar? Nossa, isso é assustador. O cachorro está tentando morder seu dono. Eu dei dinheiro para uma guilda que estava caindo, mas você nem sabe como retribuir o favor. Se uma pessoa pudesse ser morta com um olhar, todos na sala de reuniões já poderiam ter morrido. Por favor, vão lá fora e lutem. A batalha de nervos entre as duas pessoas, que tinham uma relação complicada, impossibilitava que executivos e funcionários sequer respirassem direito. Felizmente, Lin Tae-gil não era temperamental o suficiente para obscurecer sua mente com raiva. Ah! Vamos parar com isso. Você ia fazer alguma coisa, não é? Vice-presidente Lee Mi-seong, eu já sei que você teve algum tipo de comissão com a guilda Iena. Mais cedo ou mais tarde, a associação também saberá disso. Associação. A expressão de Lee Mi-seong endureceu. Lin Tae-gil soltou um suspiro profundo. Sim. Então me diga o que diabos você estava fazendo pelas nossas costas. Temos que saber para podermos limpá-lo de alguma forma. Limpar? Lee Mi-seong esfregou o queixo e ficou perdido em pensamentos. Não quis ser específico. Ele também não poderia fazer isso. No final, Lee Mi-seong sorriu e deu de ombros.
Bem, nada de especial. Apenas fazendo tarefas leves e brincando com dinheiro. Isso é realmente tudo? Sim. Mesmo que a associação decida, posso resolver sozinho. Então não se preocupe. Espero que seja verdade. Ou então, o quê? A lei dos caçadores é tão fraca que não haverá problemas se eu mobilizar meus advogados. A lei dos caçadores está definitivamente desatualizada. Lin Tae-gil ponderou sobre essas palavras. Era natural. Faz apenas 2 anos desde que o cataclismo ocorreu. Mesmo agora, a associação estava trabalhando duro para aprovar a legislação relacionada aos caçadores, mas ainda havia brechas nela. É por isso que caras como os da Guilda Hiena ainda eram capazes de brincar o quanto quisessem. Satisfeito agora? Se você não tem mais nada a dizer, vou embora. Lee Mi-seong se virou e saiu da sala de reuniões sem ao menos ouvir a resposta. Atrás dele, Lin Tae-gil emitiu o último aviso. Vice-presidente Lee Mi-seong, seria melhor não ser excessivamente confiante. Mesmo que a lei seja fraca, o presidente da associação nunca é uma pessoa fácil. A porta da sala de reuniões foi fechada. Lin Tae-gil balançou a cabeça e se recostou na cadeira. Foi só então que os funcionários puderam respirar. Lee Mi-seong saiu como uma marcha relaxada. Sua expressão estava contorcida como a de um demônio. Um maldito que nem conhece o assunto ousa me questionar. Ele não demonstrou, mas, na verdade, todo o seu corpo estava encharcado de suor frio pelos olhares assassinos de Lin Tae-gil. Mais do que o medo que ele tinha, não poderia tolerar que seu orgulho fosse pisado. Só entrei porque ele me implorou para ser o vice-presidente, mas me trata como um servo. Lin Tae-gil, como você ousa? Mas não tinha o direito de expressar essa raiva. Afinal, Tae-gil era um caçador de classe S, e ele era apenas um classe A. Não pôde deixar de controlar sua raiva. Guilda Hiena? Não. O cara que destruiu a Guilda Hiena. Lee Mi-seong ligou para alguém com um olhar assustador no rosto. Sim, sou eu. Você descobriu a identidade dele? Não, vice-presidente. Tenho tentado descobrir sobre ele por meio de todos os sobreviventes. Uma voz sem confiança veio do outro lado do telefone. Nenhum dos sobreviventes sabe como ele é. O quê? Eles não sabem como ele era? Por quê? O caçador estava cobrindo o rosto com máscara e capuz o tempo todo. O que é digno de nota é que ele usava espadas gêmeas, e dizem que ele pegou a espada usada pelos lobisomens e a usou. Descubra mais sobre quem é aquele bastardo e traga-o para mim. Sim, senhor. Entendido. Lee Mi-seong não conseguiu conter sua raiva e jogou seu telefone no chão. Enquanto isso, naquele mesmo momento, Su estava passando um tempo tranquilo na masmorra das sombras. Claro, apenas Su estava em paz. Grau, o filhote de lobo do clã canino, estava prestes a morrer. Grau. Oh, isso é ótimo. Finalmente, nosso lobo caçou um goblin sozinho. Embora o oponente seja, claro, um goblin bebê. Kiao. Com o elogio de Beru, o filhote de lobo do tamanho da palma da mão uivou tristemente. Não, uivou ferozmente. A maneira como ele pisou no cadáver do jovem goblin com as patas parecia extremamente lamentável. Não, corajoso. Agora, coma. Um verdadeiro caçador come todas as suas presas sem deixar nenhuma parte. Graia. Abra bem a boca e mastigue. Grai mostrava sinais de exaustão, mas não conseguia desobedecer às duras ordens do professor assistente Beru. Como lhe foi dito para fazer isso, ele abriu bem a boca e mordeu o goblin que caçava. Ding. O nível de animal de estimação. Grai aumentou. Uma mensagem chegou na frente de Su. Oh, ele também sobe de nível. Não te contei? Se você deixá-lo comer, dormir e brincar, ele crescerá. Eu sabia que ele cresceria. Mas, pensei que eu era o único subindo de nível. Outra mensagem chegou. Animal de estimação. Grai oferece 50% de sua experiência como um sacrifício para seu dono. O quê? Su e Ber se entreolharam.
Eles viraram seus olhares para olhar para Grau, que estava deitado no chão. HNNNGGG. Jovem mestre. Como você pode roubar o poder deste pequeno? Não, eu. De repente, um sentimento de culpa veio à tona.